Nós vamos continuar neste mover, falando sobre derramamento. Na semana passada, a mensagem que preguei tinha a intenção de colocar em perspectiva todos os temas do nosso propósito na primeira semana. Na semana passada nós falamos sobre Gideão, falamos sobre Deus não cometeu um equívoco, Deus não se equivocou ao te chamar. Independente das suas limitações, as que você imagina que tem, Deus não se equivocou ao te chamar, ao te escolher. E cremos que Deus está equipando a sua igreja para superar essas limitações. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Falamos então sobre Gideão na semana passada. Hoje eu quero continuar nesse padrão. Nós vamos meditar um pouco sobre todos os temas que meditamos nessa segunda semana de propósito, falando sobre conquistar sonhos extraordinários. E hoje eu quero falar sobre sonhos que seguem sonhadores. Vira para quem está do seu lado e diga: seu sonho seguirá você. Diga: sonhos que seguem sonhadores. Aleluia. Vamos falar, já falamos sobre Sara, né? Sobre quando falamos que Deus vai te fazer rir por último. Falamos sobre Gideão na semana passada, falando que Deus não se equivocou. E hoje vamos falar sobre José, no tema sonhos que seguem sonhadores. Gênesis 42, versículos 1 ao 9. Gênesis 42, versículos 1 ao 9. A palavra do Senhor diz assim, pode fechar essa porta para nós, ali atrás, obrigado. Todo mundo lá, amém? Amém? Diz assim, sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, acho que eu estou no texto errado, peraí. Não, é isso mesmo, 42, 1 a 9, é isso mesmo. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? Que chamada violenta, hein? Um monte de camarada saudável, um monte de camarada pronto para trabalhar. Jacó vira e fala, o que vocês estão aí olhando uns para os outros? O que vocês estão aí só no telefone assistindo o YouTube? Vocês não vão se levantar, vocês não vão trabalhar não? Vocês não vão fazer alguma coisa não? Cadê o movimento? Isso que Jacó está falando. Cadê o movimento? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito, desci até lá e descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Você sabia que tem gente que está disposto a ficar inerte até morrer? Sentado olhando um para o outro, brincando com o dedo. Você sabia? Que tem gente que está disposto a ficar inerte, sem se movimentar no Senhor, até padecer, até os seus sonhos morrerem. Pois Deus está levantando pessoas como Israel aqui nessa ocasião, para serem catalisadores na sua vida. Para te levantarem e te erguerem, para nos tirar da inércia, para que você saiba, Deus tem um projeto com você, se levante e comece a agir em direção ao que Deus estabeleceu na sua vida. Quantos estão ouvindo a voz do Senhor nesta manhã? Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador naquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém, eles não o reconheceram. Então, esse aqui é o foco da nossa reflexão hoje, versículo 9. Então,
Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Até aqui só a parte A desse verso tá bom. Se lembrou José. Eu pergunto para ele, será que você ainda se lembra dos sonhos que Deus te causou sonhar? Sonhos que seguem sonhadores. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós louvamos a Ti, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar na Tua casa, abrimos os nossos corações para a ministração da Tua palavra neste momento. Fala conosco, ó Pai, com liberdade, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. E graças a Deus. Você pode se assentar. Vira para quem está do seu lado e diga: seu sonho te persegue. Muitas pessoas acham que a história de José é a história de um sonhador que perseguiu os seus sonhos. Na verdade, a história de José é a história de um sonhador cujos seus sonhos o seguiram, o perseguiram. Eu quero mostrar para você hoje que o foco principal da vida de José, no seu coração, a sua maior preocupação, o que ele perseguia, aquilo que ele julgava ser de máxima importância, não eram os seus sonhos. Eu quero mostrar para você que José, apesar de ter sonhado coisas extraordinárias, ele não se preocupava com os seus sonhos, mas ele se preocupava em manter alguns valores inegociáveis na sua vida. E todos os seus esforços foram para honrar os valores que regiam a sua vida. Porque José tinha consciência de que os sonhos que ele sonhou não se originaram nele. A gênese dos seus sonhos era, na verdade, o próprio Deus. José, eu creio isso está implícito no texto, eu creio que José, desde tenra idade, entendeu que aquele sonho que ele tinha, os sonhos que ele teve, não era algo que ele faria acontecer com o próprio braço. Eu creio que ele entendia que havia sido Deus que havia causado ele de ter aqueles sonhos, e Deus, portanto, se encarregaria de cumpri-los da forma que ele achasse correto. E a trajetória de José, então, nos ensina algumas coisas muito poderosas e interessantes, e eu quero passar com você por algumas dessas coisas junto contigo. Antes, porém, eu quero contar um pouquinho da história de José para você. Talvez você não esteja familiarizado com quem é José. José não foi apenas o pai de Jesus, ou o padrasto de Jesus. Né? Teve um outro José no Antigo Testamento, esse foi filho de Jacó. O 11º de 12 filhos de Jacó. Naquela época não tinha Comcast, não tinha Wi-Fi, e o pessoal era mais à vontade. José era o 11º de 12 filhos, 12 irmãos, né? Ele também tinha uma irmã, mas o 11º de 12 homens. E José, ele desfrutava de um favor diferenciado do seu pai. A Bíblia diz no capítulo 37 que Jacó, ele tinha um carinho especial por José. Talvez porque José era filho da mulher que Jacó mais amava, Raquel. E José, então, ele recebeu de Jacó um manto, uma túnica. A Bíblia descreve que era uma túnica com cores vibrantes, com várias cores. Era uma túnica que era símbolo do favor de Jacó direcionado a José. Pois esse favor de Jacó direcionado a José foi motivo de ciúme dos irmãos de José. Os irmãos de José não gostavam muito dele, os irmãos de José ficaram irritados com o status que José havia alcançado, aparentemente sem méritos, porque José era um menino de 17 anos, e naquela época, principalmente naquela cultura, José não, como sendo um dos mais novos da sua casa, José não deveria desfrutar de tamanho prestígio.
Porque naquela época e naquela cultura, o prestígio maior era para o filho mais velho. Inclusive, isso era de lei, de direito. Deus valorizava a primogenitura. E salvo algumas poucas exceções, a Bíblia, inclusive, segue a história dos primogênitos de cada família. E é o primogênito de cada família que dá continuidade à linhagem, que dá continuidade à história, que dá continuidade à herança e aquilo que Deus vem fazendo ao longo das gerações, salvo algumas exceções. Uma dessas exceções é o próprio Jacó. Jacó não era o primogênito de Isaac. Jacó, ele nasceu gêmeo de Esaú, mas nasceu depois de Esaú. A Bíblia diz que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, quando a sua mãe, a Rebeca, deu à luz aos dois ao mesmo tempo. A Bíblia diz que ele veio agarrado no calcanhar de Esaú. Esaú saiu primeiro e Jacó nasceu atrás, agarradinho no calcanhar. Inclusive, é um dos motivos porque o nome dele é Jacó. Porque Jacó em hebraico é um osso que tem nessa parte do pé, Jacó, ele foi agarrado no Jacó de Esaú, vocês estão entendendo? Nasce então Jacó, que era, supostamente, não deveria desfrutar do mesmo privilégio, ou do mesmo prestígio de Esaú, até o dia em que Esaú resolveu trocar o direito que ele tinha da bênção, diga direito, diga para só, diga direito. Esaú tinha direito à bênção que estava sobre Isaac, que vinha fluindo desde Abraão. Ele tinha direito a essa bênção, mas ele optou por ceder este direito a Jacó, por causa de um prato de lentilhas. Eu me pergunto, o que tem nos tentado a ceder o nosso direito de sermos abençoados pelo Senhor? O que tem se apresentado a nós como prato de lentilha para abrirmos mão daquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas? Será que estamos abrindo mão do nosso direito espiritual de desfrutar de cumprimento das promessas de Deus por causa de coisas passageiras? Deus não quer que o seu foco esteja em coisas passageiras, Deus quer que o seu foco esteja no cumprimento do seu propósito. Toda vez que o conforto toma uma posição acima do propósito, a gente se complica. Porque a bênção de Deus nas nossas vidas, ela não tem como prioridade, eu falei isso 2 semanas atrás, ela não tem como prioridade maior nos levar a um lugar de conforto, ela tem prioridade maior nos levar a um lugar de propósito. Quem está me entendendo, diga amém. Vira para quem está do seu lado e diga, nunca troque conforto pelo propósito. Diga, nunca troque propósito pelo conforto. Esaú resolveu trocar. E Jacó assumiu essa posição. Pois então, o favor de Jacó direcionado a José irritou os irmãos de José. Até o momento em que eles planejaram atentar contra a vida de José, decidiram matar José, porque eles não aguentavam mais. Um belo dia, no campo, eles pegaram José, prenderam José, jogaram José numa cisterna, estavam cogitando matar José, até que um dos seus irmãos, Rubem, ele se levantou e disse, não vamos matar ele não, vamos vender ele como escravo. E naquele exato momento estava passando uma caravana de pessoas indo para o Egito, e eles então venderam José como escravo, pegaram a sua túnica, sujaram ela de sangue de algum animal, e levaram ela para Jacó, dizendo, pai, alguma besta do campo certamente pegou José, matou José, está aqui a túnica dele cheia de sangue. Eles haviam vendido José para o Egito. José foi vendido então para um homem chamado Potifar, serviu a este homem por algum tempo, foi abençoado ali. O grande sonhador, o rapaz que desfrutava de grande favor do seu pai, ele desfrutava de uma posição invejável, ele tinha o favor, o amor e o carinho de um homem próspero que era Jacó, vivia num lugar de segurança em meio aos seus irmãos, vivia num lugar de comunidade em meio aos seus familiares, e agora havia sido vendido como escravo e servia um egípcio chamado Potifar. Pois se você imagina que essa história já está ruim, eu quero dizer para você, ela fica um pouquinho pior. Porque no meio do serviço a Potifar, a mulher de Potifar se engraçou lá com José. José era um camarada boa pinta, flamenguista. O camarada ele tinha um estilo, um cabelo parecido com o meu, assim, um camarada boa pinta.
José chamou a atenção da mulher de Potifar, e a mulher de Potifar se engraçou com José, e a mulher de Potifar foi em direção a José, e José rejeitou as tentativas da mulher de Potifar, pois ela segurou ele pela capa, ele fugiu, foi embora, e ela começou então a acusar ele de tê-la violentado. E a Bíblia diz que injustamente então José é preso ao calabouço do Egito. O menino privilegiado, abençoado, que desfrutava do favor do seu pai, que agora havia sido vendido como escravo, agora já nem escravo era mais, agora era ex-escravo e agora era prisioneiro. Até o momento em que Faraó teve um sonho, e esse sonho de Faraó muda tudo. Vira para quem está do seu lado e diga: Deus pode mudar a sua trajetória em um instante. Faraó tem um sonho e ele não consegue entender muito bem aquele sonho fica incomodando ele. Ele sonha com 7 vacas magras que comem 7 vacas gordas e continuam magras. Imagina só se você, depois do fim do jejum, comesse o ossobuco da dona Neuza. Hein? Continuasse fininho, hein, Marcos? Continuasse com aquele físico esbelto. Maravilha. Aquilo incomodou o Faraó e ele não conseguia ninguém que interpretasse aquele sonho, até que um camarada que estava na prisão com José, o copeiro, que José havia interpretado um sonho dele também, ele virou para Faraó e falou: Faraó, tem um camarada lá na cadeia, ele interpretou um sonho para mim, o sonho se cumpriu, rapaz, ipsis literis, se cumpriu na íntegra, exatamente como ele me disse. O camarada está lá, por que você não chama ele? Faraó mandou chamar José. José, o menino privilegiado na casa do papai, vendido como escravo, preso injustamente no calabouço do Egito, agora estava sendo convidado à presença do rei. Deus muda tudo em um instante. Eita Jesus. Eu costumo dizer que é como se Deus tivesse uma escada. É como se Deus tivesse uma escada. E a escada de Deus, vem cá, Ronan, rapidinho, me ajuda com essa ilustração aqui. A escada de Deus, faz assim com o braço, igual uma escada, isso. A escada de Deus tem um pino assim no meio, põe um pino aqui no meio, aí isso, aí, escada bruta. Muita gente acha que para ser promovido com Deus, você tem que subir. Mas não, para você ser promovido com Deus, você tem que descer. E à medida que você desce, você se aproxima do topo. Porque em um momento só, Deus tomba a escada. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Chegou o momento, obrigado campeão, chegou o momento em que a escada de José tombou. E agora, o ex-escravo que era presidiário virou governador. Porque Deus muda tudo em um instante. Eu estou querendo pregar hoje para alguém que está talvez um pouco desanimado com os seus sonhos. Você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que Deus abandonou os propósitos que você tem no seu coração e os desígnios da sua alma? Você está achando que Deus até esqueceu da sua caminhada, da sua trajetória? Eu quero dizer para você uma coisa: se você estava bem com túnicas talares, foi vendido como escravo e agora é ex-escravo, presidiário em algum lugar que assola o seu coração e a sua alma, eu quero dizer para você, Deus muda tudo em um instante. Fica firme. Eu lembro esses dias atrás, um irmão da igreja veio conversar comigo. Não vou falar quem é, porque eu não pedi permissão, então a gente deixa no anônimo. O irmão da igreja veio conversar comigo e falou: Pastor Diego, preciso de oração, coisa está complicada, está difícil. E está difícil e tudo e tal, eu tô um pouquinho apavorado e tudo, porque não está tendo trabalho. Aí esses dias atrás eu dei uma ligada para ele, para pedir referência de alguém que fizesse um certo tipo de serviço específico. Mandei mensagem no Zap. Campeão, tudo tal, preciso de alguém que faça isso e aquilo, você mexe com isso, você conhece alguém, tudo tal. Daqui a pouco ele me respondeu, falou: pastor, até faço, mas eu não estou dando conta do meu serviço, não, pastor.
Deus muda tudo em um instante. Deus muda tudo em um instante. Um instante. Um instante. Este é o mover. Basta um toque do Senhor. Quem está entendendo o que Deus está falando com você nessa tarde? Amém, queridos? Deus muda tudo em um instante. Pois José chegou na presença de Faraó e interpretou o sonho. Diz: Faraó, o que vai acontecer é isso e aquilo. 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. E se você não tomar cuidado e não administrar bem, os 7 anos de escassez vão engolir os 7 anos de fartura e vocês vão passar necessidade. Você precisa de alguém sábio, alguém que administre o celeiro do Egito para vocês não ficarem sem mantimento. Faraó ficou boquiaberto, olhou para um lado, olhou para o outro. Rapaz, você é o cara. Você é o cara. Você é o cara. Então vem cá, toma aqui meu anel, está aqui o anel no seu dedo, e a partir de agora, ninguém, o texto diz, você vai ler daqui a pouco comigo, ninguém levanta nem a mão e nem o pé, sem autorização sua. Você não tem noção do que Deus pode fazer com você em um instante. Ah, você não está entendendo. Você não tem noção da porta que Deus pode abrir para você em um instante. Você não tem noção. Você não tem noção. Você não tem noção da grandeza daquilo que Deus pode fazer por você em um instante, em um momento. Uma notícia, uma assinatura, um telefonema. Você não tem noção. Meu Deus do céu. Eu estou falando para alguém que está esperando um romper do Senhor. Deus está te dizendo nesta manhã: eu estou no controle da tua trajetória. Você não tem noção do que Deus pode fazer. José então é elevado como governador e acontece exatamente o que ele preveu. 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. No segundo ano de escassez, acontece esse texto que a gente leu. Os irmãos de José, que haviam vendido ele como escravo, estavam agora diante dele para comprar mantimento que Deus havia usado ele para preservar. E é interessante porque o sonho de José, quando ele tinha 17 anos, lá no capítulo 32 de Gênesis, ele via feixes de trigo se curvando diante do feixe dele. Ele via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Sonhos de grandeza, sonhos que aparentemente nos levam para um entendimento de que José seria honrado. E olha a trajetória desse rapaz. Depois de um sonho de tamanha grandeza, um sonho de tamanho impacto, que provocou ciúme no coração dos seus irmãos, sangue, decidi matar ele, por causa da grandeza do sonho dele. Em toda essa trajetória, José é vendido como escravo, depois ele é demovido de escravo para prisioneiro, e depois ele é promovido de prisioneiro para governador. Uma trajetória que mostra a eficácia do trabalhar de Deus na vida de alguém. Sabe o que eu acho interessante sobre José? Posso conversar com você um pouquinho? Vocês estão de boa? Tranquilo? Sabe o que eu acho interessante sobre a vida de José? É que em momento algum, no texto, a Bíblia nos diz que José estava preocupado com o seu sonho. José tem os sonhos no capítulo 37 de Gênesis. Sabe quando que a gente fica sabendo depois desse sonho de novo? Agora, no capítulo 42. Do 37 ao 42, os sonhos de José não são nem mencionados. José não ora a respeito, José não reclama a respeito, José não reivindica nada, José não faz ato profético, José não expulsa principado e demônio, José não entra em campanha de oração, ele não faz 7 semanas da chave do sonho divino, ele não faz nada, congresso, conferência, não faz nada, ele não faz nem um jejum de Daniel, ele fez. Beleza que Daniel tá... Não faz nada. José, aparentemente, ele não está nem preocupado com os seus sonhos.
Você não acha isso curioso? Sabe por quê, meu querido? Eu entendo que a postura de José nos ensina algumas coisas poderosas, porque o foco de José não estava nas estratégias necessárias para conseguir cumprir o sonho que ele havia tido. Parecia até que ele não estava comprometido com o seu próprio sonho. Sabe o que José estava comprometido? Com valores que agradavam a Deus. José não estava preocupado com cumprir o seu sonho, José estava preocupado em seguir ao seu Deus. E isso muda tudo. Meu Deus do céu. Vem aqui rapidinho, Rodrigo, vem cá, Nid. Vem cá, irmão argentino, você também. Vem cá. 3 campos. Dá um aplauso ao Senhor pela vida desses guerreiros aqui, amém? Aqui. O Nid vai ser José. O Nid vai ser José. O Rodrigo vai ser Deus. Não, Deus não é careca, não. Deus tem cabelo, vem cá. Deus tem cabelo. A Bíblia diz que o cabelo de Deus é branco. Vamos lá. Então, irmão argentino. É, branco alvo como a neve. Vamos lá. Irmão argentino é Deus. E o Rodrigo, camarada abençoado, vai ser o sonho. Fica do lado de lá do Nídio. Vem para cá, Nídio. O sonho. O sonho. Pelo menos é da Ana Cláudia, né? Então a gente tem o sonho, tem o José e tem Deus. Nossa, Deus vascaíno não pode. Senta lá, irmão argentino. Vamos fingir que o irmão argentino é flamenguista, só hoje. Ai, Jesus, tem misericórdia. Me explica, um brasileiro chamado argentino que torce pro Vasco. Não pode. Aleluia. O irmão argentino, então, representa Deus. O que acontece é o seguinte, muitos de nós achamos que nós temos que seguir o sonho. Então, vai caminhando para lá, sonho. Vai caminhando para lá. E a gente vai seguindo o sonho. O problema é que o sonho nos afasta de Deus, porque Deus não segue ninguém. Olha, você está seguindo com muita moleza aí, hein, José? Vamos, engata aí, filho. Deus não segue ninguém. Então, o que José fez? José abandonou o sonho. Continua, o sonho está andando por aí. José abandonou o sonho e José foi seguir a Deus. Vai para lá, irmão argentino, para lá. O que ele não entendeu de primeira é que seguir a Deus ia levar ele em direção ao sonho. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo, meu irmão? O que eu quero dizer para você é o seguinte: o foco de José não era a realização do sonho que ele havia tido. O foco de José era cumprir com os valores, as prioridades que agradavam ao Deus com quem ele tinha aliança. Ainda que, quando seguir a Deus, afastava ele do sonho. Mas mais cedo ou mais tarde, seguir a Deus te levará de encontro aos sonhos de Deus na sua vida. Quem está me entendendo, querido? Dê um aplauso por esses atores fantásticos aí. Se você tiver interesse, os registros estão abertos, a escola de teatro da Revive Community Church. Conversa com a Jussara. Faz pelo Zoom também, Jussara? Faz pelo Zoom? Faz pelo Zoom. Quem está me entendendo, diga amém. Então, ou seja, José, o foco de José, então, não era o cumprimento do seu sonho. O foco de José era cumprir como que agradava ao seu Deus. José, então, demonstra alguns valores inegociáveis para ele ao longo da sua trajetória. E isso faz com que o sonho dele, os sonhos que ele havia tido quando ele tinha 17 anos de idade, se conectassem com um propósito de Deus.
Por que eu estou falando a respeito disso? Porque é o seguinte, toda vez que a gente se permite perseguir algo que nos distrai daquilo que Deus quer para nós, a gente se afasta do Senhor. A questão é a seguinte: será que estamos dispostos a permanecermos comprometidos com o Senhor, ainda que a rota de seguir ao Senhor aparentemente nos distancia do nosso sonho? José não era um sonhador seguindo o seu sonho. José era um sonhador cujo sonho o seguia. Na casa do seu pai, Deus deu o sonho. Na casa de Potifar, Deus estava posicionando ele para estar no lugar certo, na hora certa, para ser elevado. No calabouço do Egito, Deus estava, no momento em que ele estava aparentemente mais longe do sonho, do cumprimento do sonho de Deus na vida dele, era o momento em que ele estava mais perto. Quais são então esses valores de José? Vamos ver. Em cada etapa da sua vida eu encontro alguma coisa que eu acho que podem nos ensinar lições importantes. Em primeiro lugar, o primeiro valor que eu vejo que José tinha como inegociável era a transparência. Se você estiver tomando notas, número 1 é transparência. José não escondeu as suas cores vibrantes. José não escondeu a sua túnica talar. José não escondeu dos olhos dos outros o favor do seu pai sobre ele. Sabe por que isso é poderoso, querido? Porque o favor, a túnica de José era um sinal do favor de Jacó. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã. Assim como nós não podemos ser orgulhosos a respeito do favor de Deus sobre nós, nós também não podemos esconder as evidências do favor de Deus sobre nós. Não podemos. Você nunca precisa ser apologético a respeito do favor de Deus sobre a sua vida. Você não precisa defender o fato de você ser abençoado. A gente não pode ter orgulho a respeito, mas eu preciso usar a minha túnica. Sabe por quê? Porque a túnica que eu visto é um sinal da bondade do meu Pai. O que isso comunica para quem convive comigo, quem está à minha volta? Sabe o que isso comunica? Isso comunica o seguinte: apesar das minhas falhas, Deus me abençoou. Ele pode te abençoar também. Toda vez que a gente vive abençoado como somos, nós estamos sendo vitrine da bondade de Deus. Eu estou mostrando para quem quer que seja o quão bondoso Deus é para comigo. E eu não estou falando a respeito de coisas, eu não estou falando a respeito do carro que você dirige, ou da casa que você mora, da roupa que você veste. Não tem a ver com coisas, isso aí é muito passageiro. Tem a ver com a forma de viver, tem a ver com a alegria, o gozo no coração, tem a ver com a saúde familiar, tem a ver, querido, com o propósito que rege o seu viver e rege os seus passos, tem a ver com a qualidade de vida que temos, apesar de talvez não viver em total abundância em algumas áreas. Vira para quem está ao seu lado e diga: não esconde a sua túnica. Diga novamente, diga: não esconda a sua túnica. José, ele vivia com transparência, ele não escondia o favor do seu pai por ele não era orgulhoso a respeito do favor de Deus, do favor de Jacó por ele, porque o fato dele ser favorecido não significava que ele era melhor. Eu vou falar de novo. O fato de José ser favorecido não significava que ele era melhor. Quem é abençoado aí, diga amém.
Vocês 4 que disseram amém, o fato de você ser abençoado não significa que você é melhor. Quem está me acompanhando? Em terceiro lugar, primeiro, ele não escondeu o favor de Jacó por ele. Segundo, ele não era orgulhoso a respeito desse favor. Terceiro, ele não diminuiu a importância do seu sonho para tentar se encaixar no seu contexto. Existem sonhos de Deus na sua vida que vão expurgar você do contexto em que você está. Isso é proposital. Isso é proposital. Existem coisas que Deus quer trabalhar na sua vida, fazer na sua vida, que talvez vão entrar em conflito com algumas pessoas que não querem o seu bem. Não diminua a visão que Deus te deu, o sonho de Deus na sua vida. Não diminua isso para tentar se encaixar com pessoas que não estão em sintonia com o Senhor. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Ok, transparência. Em segundo lugar, o segundo valor que José defendeu. José não saiu em busca de cumprir este sonho. José saiu em busca de seguir a Deus. Primeiro, transparência. Segundo, o senso de responsabilidade e excelência. José sempre fazia o seu melhor. Na casa do seu pai ele fazia o seu melhor, na casa de Potifar ele fazia o seu melhor, na prisão, no calabouço do Egito ele fazia o seu melhor e no palácio ele fazia o seu melhor. A gente vê em José o senso de responsabilidade e excelência. José tinha compromisso com aquilo que ele havia assumido para fazer. Vamos ver alguns exemplos disso. Gênesis capítulo 39, versículos 3 a 6. Gênesis 39, 3 a 6. Independente das circunstâncias, José estava mais comprometido com a excelência do que com a busca aos seus sonhos. Tem um texto em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, dizendo: o que vier à mão para fazer, faça. É forte isso, hein? O que vier à mão para fazer, faça com todas as suas forças. Não faça pela metade, só porque parece estar aquém do que você sonhou. Eu sempre tive um sonho desejo de abençoar pessoas, de afetar positivamente a vida das pessoas. Nunca quis ser pastor. Nunca quis. E na verdade eu sempre quis não ser pastor. Porque desde que eu nasci, meu pai era pastor, e eu sei que vida de pastor não é vida fácil. Porque vida de filho de pastor não é vida fácil. Eu sempre quis não ser pastor, desde uns 10 anos de idade, eu sempre quis não ser pastor. Eu dizia para mim mesmo, eu não vou ser isso daí, não vou ser pastor. não vou, eu quero qualquer outra coisa, menos pastor. Está aí. Eis-me aqui. Mas eu sempre quis tocar a vida de pessoas positivamente. O negócio é que o cumprimento do sonho de Deus nas nossas vidas, ele nem sempre se parece com a forma como você sonhou. Eu sempre quis ser pai. Sempre. Desde muito novinho, sempre quis ser pai. Aí nasceu o Noah, nosso primogênito. O Noah. Ai, que coisa maravilhosa. Meu sonho. Coisa linda. O Noah pareceu muito comigo, muito comigo no segundo dia dele de vida. Dali para frente desandou. Dali para frente desandou tudo. No segundo, eu tenho uma foto desse dia, guardo comigo, com as 7 chaves. Guardo comigo essa foto, parecia demais comigo no segundo dia. Na ultrassom, parecia demais. Nasceu o Noah, aquela alegria, aquela felicidade, meu Deus, no hospital. 1 dia, 2 dias, ficamos 4 dias no hospital. Aquela coisa maravilhosa, e papapá, meu Deus do céu, meu filho, ei Jesus, que coisa linda. Fomos para casa, e a Jane estava recém-operada, não conseguia nem mexer direito, tadinha, a nossa cama era meio alta,
e a gente não pensou muito bem nesse negócio, e ela ficava com dificuldade para subir na cama e descer da cama, subir na cama e descer da cama. Aí, né, a gente tem que ajudar, tem que cuidar da criança, o neném está ali, se você deixar ele lá dentro, ele morre, você tem que cuidar do neném. Meu sonho, sempre foi meu sonho ser pai, sempre foi meu sonho ser pai, até que 2h47 da manhã, 2h pouca da manhã, o menino chora, aí você desperta, e você tem que se lembrar, você desperta, levanta da cama, você bate no rosto, você está vivendo o seu sonho, você está vivendo o seu sonho. Você está vivendo o seu sonho. Maravilha. Levanta, 3h12 da manhã, você troca a fralda, estou vivendo o meu sonho, esse é o meu sonho, eu estou vivendo. Você sabia que tem aspectos do seu sonho, que se você não tomar cuidado, você vai rejeitar o seu sonho quando você estiver vivendo ele? Meu sonho é servir a Deus. Pastor, eu quero servir a Deus, eu quero servir, eu quero abençoar a pessoa. Você quer mesmo? Você quer? Você quer? Porque vai ter dia que você vai marcar uma reunião, você vai chegar aqui sozinho, todo mundo vai chegar 32 minutos atrasado, e você vai ficar aqui segurando os dedos assim. Você está vivendo o sonho, é o seu sonho. Pastor, eu quero ser empresário. Você quer, campeão? Quero. Eu quero a minha empresa. Eu quero, pastor, mas você vai ser uma bênção, pastor. Mas vai ser uma bênção. Você meu próprio patrão. Que maravilha. Vai nessa força, querido. Vai nessa tua força. Aleluia. Vai ter dia que você vai estar vivendo o seu sonho. Está marcado para começar o serviço 7h15, 6h52. O seu funcionário te liga falando que está com dor no dedão do pé direito e não vai poder trabalhar. Vai ter que ficar em casa 10 dias. Seu sonho, campeão, seu sonho. Ai, ei, seu sonho. Desperta para viver o seu sonho. Sabe o que me deixa, assim, impactado com a trajetória de José? É que apesar de José, não, olha aqui, ó, esse aqui meu sonho, no meio da mensagem aqui, ó, olha lá, pulando, meu sonho. Vira para quem está do seu lado, vira e diga assim, você precisa viver o seu sonho. Pega ele aqui, champion, aqui. Viva o seu sonho. O negócio é que o sonho nem sempre parece com aquilo que a gente imagina, né? E é isso que me deixa impactado a respeito da vida de José. É que José, apesar de ter sonhado algo que parecia estar tão acima do que ele estava vivendo, ele nunca abandonou o valor dele, a prioridade dele, o compromisso que ele tinha com a sua responsabilidade vigente e a excelência. Olha só esse texto. Gênesis 39, 3-6. Isso aqui José estava na casa de Potifar, escravo, diga comigo, escravo. Se você fosse um camarada que vivia bem, confortável, no conforto da casa do seu pai, na segurança dos seus familiares, e agora você estava como escravo na casa de um estranho, numa nação estranha, numa língua que você não falava, qual que você imagina que seria o seu comportamento, a atitude do seu coração? Olha o que José fazia. E viu o seu senhor, que Deus era com ele, esse senhor aqui é Potifar, que Deus era com ele, José, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Tudo que ele fazia dava certo. Assim, José achou graça aos olhos dele e o servia. E fazia o quê? Meu Deus do céu, ele não reclamava? Ele achou graça aos olhos de Potifar e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. 5. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, as coisas de Potifar começaram a dar errado, porque José era rancoroso. Não.
desde quando ele colocou ele como mordomo sobre a sua casa, sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de quem? De José. Eu pergunto, será que Deus está... Você quer a sua empresa, você quer ser empresário, mas será que Deus está contente com o seu trabalho a ponto de abençoar o seu patrão por sua causa? Hã? Ou será que você só vai fazer aquelas florzinhas no papel higiênico quando a casa for sua? Quando for da sua patroa, você não vai fazer as florzinhas? Hein? Será que você vai limpar os respingos de tinta só quando for o seu trabalho de pintura, mas quando for do seu patrão, você não vai limpar com cuidado para poder... Parece coisa boba, né, meu irmão? Parece coisa... Mas a forma como nós cuidamos daquilo que está às nossas mãos para fazer agora, mostra para Deus se estamos prontos para o próximo nível. Deus está falando com alguém aqui, amém ou não? Amém. Olha só, e a bênção do Senhor estava sobre tudo, diga tudo. Tudo o que tinha, tanto na casa como no campo, versículo 6. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Meu Deus do céu. Potifar não sabia nem qual era a data que vencia as contas, Mônica. Nada. Potifar tinha ciência de uma coisa só, Júnior. Era do prato de comida que estava na frente dele, mais nada, ele não sabia de mais nada. Ele sabia só a hora que servia a janta. Ora, José era formoso de porte e de... Aqui já está falando a respeito da semelhança que ele tinha comigo. Versículo 21 a 23. Esse aqui era José na casa de Potifar. Vamos ver José na cadeia agora. Porque na casa de Potifar é uma coisa, agora na cadeia o buraco é mais embaixo. Na cadeia com certeza ele se rebelou. Vamos ver. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José. Ele não se preocupava com nada. Está na mão de... Quem que resolve aquele negócio? Isso aí está na mão de José. Fica despreocupado que o negócio funciona. Na mão de José o negócio anda. Eu pergunto, será que as pessoas pensam isso a seu respeito? Você apareceu, as pessoas digam, nossa, chegou a solução. Ou será que quando você entra no ambiente, as pessoas começam, ixi, meu Deus do céu. Era o compromisso que José tinha com a responsabilidade que lhe havia sido delegada. Ele tinha um compromisso com a excelência. Mas ele tinha compromisso com a excelência como, pastor Diego? Só quando a coisa estava boa? Não. Ele tinha compromisso com a excelência na casa do pai dele. Ele tinha compromisso com a excelência quando ele era escravo na casa de Potifar. Ele tinha compromisso com a excelência preso. José estava lá em Bangu 2 e estava regendo os presos tudo, ordenando a história, estava consertando todas as ineficiências da cadeia. E na cadeia, o Senhor era com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, aonde você está, não reflete 100% quem está contigo. Pastor, se Deus estivesse comigo, eu estava com 4 carros novos na garagem, eu estava com casa grande, eu não estava nem me preocupando com as minhas contas. Não necessariamente, meu irmão. Se preocupa não, Deus muda coisas em um instante. Fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Meu Pai Celeste. Olha o compromisso que ele tinha com a excelência. Tudo que ele fazia dava certo. Sabe qual é um dos maiores problemas que nós temos? É que a gente coloca o foco em ideais e nós menosprezamos as pequenas coisas que têm o potencial de nos levar até esses ideais. Quem lembra da mensagem que eu preguei a respeito de pequenas portas que levam a grandes portas? Você lembra dessa mensagem? O que Deus colocou a sua mão para fazer agora? Faça isso com excelência. Por questão de tempo, depois você lê em casa, Gênesis 41, versículos 38 a 44. José faz a mesma coisa no palácio com o faraó.
Independentemente das circunstâncias, José estava mais comprometido com a excelência do que em perseguir, eu coloco isso entre aspas, os seus sonhos. Número 3, o terceiro valor de José. José estava comprometido em rejeitar o pecado. Ele não queria atalhos. Quando José estava na casa de Potifar, a Bíblia diz que a esposa de Potifar se engraçou com ele e tentou ter um caso com José. A Bíblia diz que José saiu correndo. Você sabe, aqui é já com os meus botões. O que você acha que seria mais vantajoso aparentemente no momento? José ser preso injustamente por tentativa de estupro, ou José manter um caso com a mulher de Potifar, estando perto da governança e administrando tudo que o cara tinha? O que é, humanamente falando, aparentemente mais favorável para José? Estar no calabouço do Egito ou estar administrando os recursos de Potifar? Aparentava um atalho. Um atalhozinho para José. Se José não tivesse temor a Deus, José podia até tentar contra a vida de Potifar. Ele estava administrando todos os seus bens. Potifar não se preocupava com nada. Ele preocupava só com o Big Mac que estava na frente dele para comer, mas nada. Mais nada. José podia ter feito o que ele quisesse na casa de Potifar. Mas ele tinha um compromisso com seguir a Deus antes de seguir o seu sonho. Quem está me acompanhando? Oxalá que possamos nos comprometer com as prioridades estabelecidas pelo Senhor nas nossas vidas. Qual é o nosso relacionamento de aceitação com práticas pecaminosas, com pensamentos pecaminosos, com atalhos imorais? Difícil essa reflexão, né? E por último, eu termino com isso, você pode se colocar em pé. José valorizou o serviço acima do status. Diga comigo, serviço acima do status. Esse texto é um texto muito poderoso, eu vou ter que ler ele contigo. Gênesis 45, versículo 1 ao 8. Gênesis 45, versículo 1 ao 8. A gente termina com isso. Então José não se podia conter, esse é o momento em que José estava se revelando aos seus irmãos. Ele não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmos diante dele. Eu quero que você imagine o seguinte: essa era a primeira vez que José estava se dando a conhecer aos seus irmãos, depois dele ter sido vendido como escravo, preso injustamente e passado pelo vale da sombra da morte. Com o poder de decidir a vida dos seus irmãos. Olha o que José entende a respeito do seu sonho. Olha só. Disse então José a seus irmãos, versículo 3 ainda. Não está certo, versículo 4, obrigado. José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles chegaram, então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Note a diferença, ele diz assim, ó: vocês me venderam, Deus me enviou. Você entende essa diferença? Vocês me venderam,
Deus usou isso para me enviar. Meu Deus, que coisa forte. Ele me enviou adiante de vós, versículo 6. Olha aqui que coisa linda, irmãos. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem cega. Versículo 7. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre a terra do Egito. Olha o entendimento de José. José diz o seguinte: vocês me venderam para cá, mas na verdade Deus foi quem me enviou por amor a vocês. O sonho de José começa com uma aparência de que ele seria honrado, e ele termina com um entendimento de que ele estava no meio. Não era porque ele estava sendo honrado, ele estava no meio, era porque ele estava servindo. O sonho de José não tinha a ver com ele. O sonho de José tinha a ver com a posteridade dos seus irmãos. Eu pergunto para você, o que faremos quando descobrirmos que o sonho que nutrimos nos nossos corações não tem a ver conosco? O que faremos quando descobrirmos que o sonho que nutrimos no nosso coração tem a ver com abençoar a vida de pessoas que estão à nossa volta? O valor que Deus quer que a gente comece a nutrir nos nossos corações não é a importância do status, é valorizar o serviço. Vira para quem está do seu lado e diga: o que vier a mão para fazer, faça com todas as suas forças. Quando você estiver aqui, meu irmão, numa segunda-feira, servindo no serviço voluntário, preparando uma caixa, colocando mantimento, maçã, cenoura, e você preparando cestas básicas para serem distribuídas na comunidade, você lembra que pequenas portas levam a maiores portas. Quando você que lidera o seu grupo pequeno, entrar no seu grupo pequeno, e a expectativa de ter 8, 9, 10 pessoas e terem apenas 3 pessoas, 4 pessoas, lembrem-se, esse é o sonho que você pediu a Deus de impactar pessoas. Quando você estiver com o seu grupo de liderança, quando você estiver no seu ensaio ou na sua reunião, e você estiver um pouco frustrado com a falta de cooperação alheia, lembre-se, Deus usa pequenas portas para levar você a maiores portas. O seu sonho não tem a ver só contigo. Sabe por que você está no centro do seu sonho? É porque é você quem está servindo. Quem está me entendendo, diga amém. Eu creio que Deus me deu essa mensagem hoje, porque Deus não quer sonhadores que sigam sonhos. Deus quer sonhadores que sigam a Ele. E os sonhos perseguirão os sonhadores. Quem está me entendendo, diga amém. Levante as suas mãos na presença do Senhor. Pai Celestial, eu abençoo o teu povo nesta manhã, nesse começo de tarde. Declaro a bênção do Senhor sobre cada pessoa, cada irmão, cada irmã que está aqui neste momento, ó Pai. Declaro sobre aqueles que estão acompanhando pela internet. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos a ter um foco no Senhor, a valorizar, ó Pai, as pequenas oportunidades que temos de servir, Senhor Deus, e tratar cada momento como uma oportunidade de preservar a vida de alguém. Eu abençoo o teu povo, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, e declaro sobre cada um a bênção do Senhor. Despeça-nos na tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. Renova as nossas forças, ó Pai, para entrar nessa última semana de propósito, em jejum na tua presença, Senhor Deus, com um ânimo novo e renovado diante de ti. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana de vitória abençoada na tua presença e multiplica em nós a tua graça e o teu favor.
que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Se você tem estado desanimado, achando que Deus se esqueceu de você e dos seus sonhos, alguns irmãos, os ministros, estarão aqui à frente para orar por você. Agora, após o fim, você pode sair do seu lugar e vem aqui, eles ministrarão sobre a sua vida por um breve momento, unindo a fé deles à sua, entendendo que hoje pode ser um dia de um toque espiritual e sobrenatural do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor e vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.